Crepúsculo dos Herdeiros da Trimurti. Tikkun em xeque. Será que, após 7,8 bilhões de anos desde o início do projeto Tal, não seria o momento de questionarmos a viabilidade do plano de Morrensol de reconstruir o código doente de Javé por meio do Tikkun, utilizando as monadas simples e ignorantes? Neste momento, não coloque em dúvida o nobre objetivo de restaurar Javé e o conserto da criação imperfeita, mas sim o método que, aparentemente, não está funcionando. Talvez 7,8 bilhões de anos, o que parece ser um longo período para os humanos, sejam insignificantes do ponto de vista da escala cósmica utilizada por Morrensol. Estamos realmente avançando na reconstrução de Javé? Ou estamos estagnados em ciclos recorrentes de morte e reencarnação, sem uma evolução coletiva significativa dos espíritos das monadas doentes criadas simples e ignorantes? A doença inata inerente às mônadas criadas simples e ignorantes, MCSI, parece ser um obstáculo monumental. Se essas entidades são as ferramentas principais para reparar Javé, pode-se argumentar que estão sendo usadas antes de terem capacidade suficiente. Será que algum ser racional pensaria que lançar MCCI, contendo diferentes partes da doença ancestral de Javé, em um planeta caótico como a Terra, onde sempre o mais forte domina o mais fraco, poderia ter alguma chance remota de funcionar? Ou será que Morrensol, por meio de cálculos matemáticos, tinha a certeza do sucesso? Mesmo com todo o véu do esquecimento do passado e as poucas e recentes informações a respeito deste problema, obtidas por meio da revelação cósmica de Jean Val Elam, faço o questionamento: é possível corrigir o que é intrinsecamente falho? Será que a parte doente do código de Javé não é, na verdade, uma expressão necessária da própria dinâmica da existência, como caos e ordem coexistindo? Será que a suposta espiritualidade superior, com toda a sua perfeição e força mental organizadora, capaz de manipular a matéria e a antimatéria de forma holográfica, não é inferior à sua própria criação? O Tikkun interessa a quem? A suposta espiritualidade superior, incompetente em lidar com a problemática humana? O que mais Barbelo faz além de ejetar mônadas na criação? Não o chamarei de pai-mãe amantíssimo, pois até mesmo o mais singelo ser mamífero cuida e protege sua prole, sem infectá-la propositalmente ou jogá-la em um universo caótico. Isso seria equivalente a uma mãe inocular uma doença em seu filho no ventre, esperando extrair uma cura no momento do nascimento. Será que uma divindade suprema responsável pela criação pode ser considerada perfeita e completa se permitir a criação de um universo imperfeito por um ser subordinado? A perfeição e a completude admitem erros que resultam em sofrimento para outros seres inocentes? Sob uma perspectiva racional, livre de vieses religiosos, essa divindade não pode ser considerada perfeita ou completa. Qual seria a ética do projeto Tal e do Tikkun? Infelizmente, essa é uma pergunta retórica, pois, quando o projeto Tal foi arquitetado, não existia o senso filosófico e emocional humano. As criaturas usadas neste processo foram voluntárias em algum momento, antes de serem despejadas no caos do universo material? Será que a verdadeira cura não estaria em aceitar que a criação é imperfeita por natureza e não em tratá-la como um erro a ser corrigido? Faz sentido lógico que um ser superior, chamado de Deus, precise do sacrifício de um ser inferior para remediar sua própria desgraça? Nesse contexto, o chapéu de Deus poderia caber tanto em Barbelo quanto em Javé, pois, se Javé errou, a responsabilidade recairia sobre Barbelo. Afinal, sendo perfeito, Barbelo permitiu que isso acontecesse, seja por negligência ao não prever a possibilidade matemática de uma catástrofe, seja por omissão ao prever e optar por nada fazer. Continuando neste exercício filosófico, vamos concordar, por ora, com o objetivo do Tikkun e questionar a metodologia do plano de Morrensol. Imagine um relojoeiro empenhado em criar uma máquina perfeita, mas que escolhe deliberadamente peças defeituosas para sua construção. O observador, perplexo, poderia facilmente concluir que esse projeto não é apenas fadado ao fracasso, mas que revela uma lógica quase insana. Seria possível que Morrensol, o arquiteto do Tikkun, tivesse plena confiança no sucesso desse modelo? Ou estamos diante de um método cuja falha é intrínseca ao seu design? A estratégia de utilizar mônadas simples e ignorantes, engendradas com doenças específicas ancestrais e dotadas de uma limitada vontade de potência,
precisa ser urgentemente questionada. Se eu pudesse falar com Barbelo, rogaria: pare agora de ejetar essas mônadas no universo biológico. Confesso que minha vontade seria usar outro verbo, de mesma rima, mas por respeito ao leitor, abstenho-me de fazê-lo. De acordo com as obras da revelação cósmica, o ser humano parece representar o ápice do desenvolvimento mental e filosófico da vida biológica. Embora outras espécies possam possuir uma inteligência matemática e tecnológica muito superior à humana, e até mesmo um poder mental mais elevado, elas carecem de certas capacidades singulares: intuição, criatividade artística, senso estético, amor filosófico, compreensão do bem e do mal, altruísmo e empatia. Essas características são a marca distintiva da espécie humana. Não seria este o momento ideal para tentar criar um novo relógio composto por peças meticulosamente projetadas, em uma busca deliberada pela perfeição? Algo semelhante foi realizado bilhões de anos atrás, quando Sofia e suas hostes de anjos biológicos foram engendrados. Hesito, no entanto, em usar o termo anjos, dado seu forte significado religioso e o risco de confusão com seres do universo antimaterial, também conhecidos por esse nome. Talvez biodemos ancestrais seja uma denominação mais precisa. A forma como Sofia e seus biodemos foram criados permanece, para mim, um grande mistério, e não disponho de elementos suficientes para aprofundar esse tema no momento. Sei, contudo, que esses seres foram concebidos imunes ao envelhecimento e às doenças, pois sua genética, as peças do relógio que os compunham, era a mais avançada disponível à época. Essa perfeição parece estar associada ao alto grau de ativação de seu DNA. Vide o artigo A Gênese Oculta dos Espíritos, de minha autoria. Sofia e suas hostes de biodemos foram igualmente dotados de um imenso poder mental e da extraordinária capacidade de dobrar a realidade, influenciando diretamente a Weird por meio de seus pensamentos. Essa habilidade genética inata lhes permitia manipular probabilidades, provocar colapsos quânticos e até mesmo intervir diretamente sobre elétrons, de maneira semelhante a AOS feitos atribuídos ao homem Jesus durante sua encarnação na Terra. A capacidade de manipulação da realidade material parece derivar, sobretudo, de dois fatores principais, embora outros elementos desconhecidos possam também desempenhar um papel: o fator genético cerebral, de natureza material, e o fator do poder mental, de natureza espiritual. A teoria do cérebro trino, proposta por Paul MacLean, sugere que o cérebro humano é composto por 3 partes principais, evoluídas em etapas ao longo da história evolutiva. Essas partes incluem o cérebro reptiliano, responsável por controlar instintos básicos e funções automáticas relacionadas à sobrevivência. O sistema límbico, associado às emoções, memória e comportamentos sociais. O neocórtex, encarregado do raciocínio, linguagem e pensamento abstrato. Embora essas áreas interajam constantemente, refletem diferentes momentos da evolução. No entanto, a teoria é considerada uma simplificação da complexidade real do cérebro humano. Em sua palestra, O Quarto Cérebro e a Consciência Espiritual, Jean Val Elam aprofunda o assunto, introduzindo a ideia de um quarto cérebro, não como uma nova estrutura anatômica, mas como um sistema sináptico avançado, resultante de uma ressignificação do genoma humano. Em contraste, os biodemos liderados por Sofia possuem cérebros radiata, que apresentam vantagens e desvantagens específicas. Por serem unificados e não bilaterais ou bicamerais como os cérebros humanos, eles carecem de circuitos mentais autorregulatórios e sobrepostos. Esses circuitos, no cérebro humano, desempenham um papel fundamental ao exercer controle sobre o comportamento biológico e criar a percepção da voz de Deus, um conceito explorado por Julian Jaynes em A Origem da Consciência na Quebra da Mente Bicameral, 1976. Essa diferença funcional se traduz na ausência, entre os biodemos, de qualidades humanas que dependem dessa arquitetura neural sofisticada. Apesar de sua complexidade superior, o cérebro humano foi concebido de forma limitada e travada desde sua origem. Essa limitação está relacionada ao seu campo mórfico, bem como às restrições genéticas impostas durante a formação dos 4 grupos de humanoides:
40.000 indivíduos no total, com altura entre 60 centímetros e 2 metros, criados como resultado de múltiplas experiências e trazidos para a Terra como teste final de adaptação, há cerca de 1 milhão a 950 mil anos atrás. Vide Guia das Eras Universais, de Leonardo Kummer e Rodrigo Freitas. Esses humanoides deram origem às raças proto-humanas, que mais tarde sofreram influências genéticas tanto de Pandora, via descendência de Eva, quanto dos Anunnakis, que desejavam criar uma raça de servos obedientes, dotados de inteligência limitada, capazes de compreender ordens, mas incapazes de superar seus criadores. Ainda assim, por uma ironia do destino, os humanos conseguiram superar os Anunnakis, manifestando características evolutivas e cognitivas que ultrapassaram as intenções originais desses projetos. Resumidamente, Sophia foi concebido como um executor perfeito, com o DNA altamente ativado, agindo conforme impulsos mentais geneticamente programados. Destinado a servir como representante, ou ferramenta, da Trimurti no universo material, Sophia incorpora uma eficiência precisa, mas rigidamente delimitada. Poder mental. Esse conceito, para os humanos, equivale à vontade de potência de Nietzsche, a força fundamental que impulsiona os seres a buscar poder, autoafirmação e autossuperação. Contudo, essa vontade não se restringe ao domínio sobre outros. Ela inclui a busca por transformação, criatividade e crescimento pessoal, superando os limites impostos pela moralidade tradicional. Nesse contexto, o poder mental refere-se à capacidade de um ser modificar a realidade, manipulando diretamente a Weird, sem depender do raciocínio consciente, mas operando através de uma potência essencial que transforma a própria existência. Diante desse cenário, destacam-se os principais herdeiros da Trimurti, Sophia e Krishna. Cada um é o ser mais poderoso de seu universo, dotado de um poder mental inimaginável para qualquer humano. Entretanto, ambos são limitados pela arquitetura de seus próprios algoritmos mentais e fisiológicos, prisioneiros em veículos cerebrais e algoritmos mentais ultrapassados, que restringem a plena expressão de seus espíritos. Pressuponho que tanto Sophia quanto Krishna possuam códigos definidores de vida altamente ativados, o que lhes confere um imenso poder mental à custa de uma reduzida liberdade mental. Essa limitação os impede de criar mutações em seus códigos genéticos, no caso de Sophia, ou em seus códigos definidores de vida, no caso de Krishna. Ambos os espíritos, aos quais estão vinculados, pertencem à família Adi, composta por entidades de extrema potência, capazes de criar realidades como o nosso universo,